E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a esse vídeo. A intenção é mais um bate-papo, eu falar sobre algumas coisas que estão acontecendo, como eu comecei a Software House, para vocês terem dimensão dos passos que eu tive e o que vocês podem colher de melhor em relação a isso tudo. Tá? Bom, eu comecei a Software House em meados de setembro, outubro, mais ou menos, outubro, onde eu consegui um projeto de 6 meses. E dentro desse projeto eu precisava de uma pessoa para trabalhar junto comigo. Tá? E uma das coisas que eu tomei decisão foi não ter uma pessoa muito expert nesse projeto, mas uma pessoa que pudesse ter a oportunidade de trabalhar comigo e ter essa vivência de tecnologia. Porque assim, é muito mais fácil você pegar, ou perdão, muito mais difícil você conseguir uma pessoa expert na área, porque ela já está trabalhando, do que ter porque tem muitas pessoas que querem ter a primeira oportunidade ou estão buscando trabalho e parece que é muito difícil, né? É engraçado como existe o falar de, pô, vamos contratar pessoas novas, né? Ou, perdão, vamos incentivar as empresas a contratarem pessoas novas, só que na realidade as empresas não contratam pessoas que estão novas no mercado. Elas sempre querem contratar pessoas novas com experiências demais, ou seja, pleno e sênior, então não faz muito sentido. Então a ideia foi ter trazido para a Zostec uma pessoa que não tinha tanta experiência no mercado, mas que tem aquela força de vontade em estar aprendendo, que isso é fundamental. Então eu prefiro muito mais ter uma pessoa assim dentro daqui da empresa do que uma pessoa que tem mais conhecimento e tá, tipo, sabe, tranquilo ali, que não quer correr atrás, enfim. Eu não sou uma pessoa assim, então não gostaria que outras pessoas os colaboradores fossem assim também. Então eu trouxe essa pessoa para dentro e essa pessoa não tinha tanta experiência e precisou, né, tá sendo bem acompanhado, né. Uma das coisas que leva em consideração de toda a empresa é que você, como você desenvolvedor solo, você tem as suas particularidades, o que você entende como certo e errado, aí você traz uma pessoa para dentro da sua empresa e isso começa a modificar. Então, o que você imagina, o que você acredita que seja ideal, nem sempre é ideal. A forma como você fala nem sempre é ideal. Então, a todo momento, você está se redescobrindo como transmissor de conhecimento, porque nem tudo que aquilo que você escreve, aquilo que você fala, uma pessoa que está ao lado, ela vai reconhecer e entender o que está sendo transmitido. Então, isso é muito rico, né? Porque você como profissional, você agora como líder, você se reinventa todas as vezes que uma pessoa não consegue entender o seu linguajar. Então, isso para mim é muito bom, porque a todo momento eu estou aprendendo a ter que ensinar pessoas que talvez até mesmo um pouco mais de experiência, mas não teve a vivência que eu tive, a compreender o que eu estou falando. Então, seja desenvolvedor, seja designer, tudo isso tem um fator determinante que é a sua predisposição para estar ensinando as pessoas sobre aquilo que elas não sabem. Tá? Então, é isso que você também tem que levar em consideração. Será que você está disposto a separar um tempo sempre que for possível para ensinar pessoas que não têm o mesmo conhecimento que você, a mesma vivência que você, a estarem equalizados, né, dentro do que você imagina ser ideal para sua empresa? Então cara, isso é fundamental. Isso principalmente, assim, porque a gente está lidando, depois que a gente se transforma numa empresa, a gente está lidando com pessoas, né? O trabalho vem em decorrência do grupo, né? Do time que você tem. Então, não imagina que as pessoas vão simplesmente pegar a tarefa que você passou, executar e te devolver como pronta, como você já está acostumado a trabalhar em empresas, sabe? Isso requer tempo para as pessoas se moldarem à nova cultura, das pessoas se moldarem
a forma como você fala, aos termos que é utilizados no dia a dia. Então, cara, isso muda tudo, tá? Muda tudo. Então, tem que refletir se isso faz sentido para você, porque nada adianta você trazer um cliente para dentro, sendo que a sua equipe não está alinhada aos mesmos propósitos. Então, e isso leva tempo também. Inicialmente eu achava que, tipo, não, é só entregar uma tarefa e pronto. E até eu mesmo me frustrava porque eu não conseguia transmitir a informação que eu gostaria. Mas, cara, é tudo com o tempo, eu não sei, a pessoa também não sabe. Então, as pessoas também tentarem com disposição para ouvir aquilo que você tem a dizer e absorver, tá? Às vezes é uma questão de palavras, você tem que aprender outras palavras para dizer a mesma coisa, tem isso também. E tem, tipo, infinitamente coisas que vai acontecer no dia a dia que eu não sei e que, se eu puder, eu vou passar para vocês aqui dentro dos vídeos. Então, isso é um fator. Depois com o tempo, né, na verdade, 1, 2, 3. Uma outra coisa que é importante você ter é pensamento financeiro da sua software house, tá? Não é só questão de falar assim, pô, agora eu peguei um projeto que, sei lá, custa 100 mil reais. Aí tu pega, tipo, a maioria da grana que você tem, joga pra si e começa a torrar como se tivesse vida, tipo, de rei, sabe? O objetivo da empresa, ela se manter ao longo dos anos, né? Ao longo do tempo, enfim. Qualquer empresa, o objetivo é isso. Ter o dinheiro guardado e o que for, não for necessário, né? Tipo assim, estar a mais, aí você retorna como lucro, digamos assim. Mas, cara, software house é uma coisa muito inconsistente. Uma hora você vai estar com, tipo, 100 mil. Se você não prestar atenção, você vai estar com, tipo, 10 mil. Então, tipo, então você não pode simplesmente pegar esse dinheiro como se fosse seu. Você não é mais um desenvolvedor solo, você tem outras pessoas. Você tem que ter um cuidado maior do que simplesmente, tipo, utilizar esse dinheiro para bem próprio. Então, isso tudo leva em consideração. Tanto que, por exemplo, eu vou mostrar aqui só um momento. Receita Previsível. Cara, esse livro é muito bom. Cara, muito, muito bom. Sério. Nós que estamos acostumados como desenvolvedor, a gente quer o quê? Sempre um passo a passo. Então, pô, entra no banco e executa tal coisa, é um passo a passo. E esse livro aqui, ele te dá um passo a passo exatamente de como você vender para os tempos de hoje. Ele é do Aaron Ross, ele é o escritor que trabalhou na Salesforce, então esse livro é muito bom. Um outro livro que é Alcançando Excelência em Vendas, Spin Selling. Isso aqui é justamente para vendas de grande porte, então aquelas vendas que são muito mais difíceis de serem convencidas e conseguir. Esse é um livro muito bom. E por último, Armas da Persuasão, que é um livro essencial, assim, para a gente lidar no dia a dia, justamente pela forma como a gente fala e como é que a gente deva convencer as pessoas de tudo, né, na verdade. Então isso é muito bom. E por que eu estou dizendo isso? É que, como a gente é desenvolvedor, a gente está lidando somente com código. Isso é muito bom na área técnica, né? Mas não é muito bom nas outras áreas, principalmente na parte de vendas, né? Porque, cara, não é a gente convencer uma empresa que nós somos bons, nós como profissional somos bons, é como a equipe como um todo. É não somente sobre isso, né? É como você convencer a empresa que o que você vai entregar é de valor, né? Como é a forma como você vai falar. Então, não é simplesmente falar assim, A e B, a empresa fala, meu Deus, que foda, vamos... Não, é assim. Então, é uma vivência totalmente diferente do que você está acostumado. Como está, por exemplo, pensando em como vender, como é que você vai prospectar cliente. Prospectar seria aonde você vai, em que locais. Por exemplo, eu vou no LinkedIn e vou me conectar com tal pessoa, que eu vou conversar com ela, que ela vai me apresentar para os diretores ali de TI e eu vou conseguir oferecer o serviço.
livro de cabeceira. Cara, tem que deixar sempre aqui contigo, tipo, puta, deixa eu lembrar o que foi falado. Se você colocar receita previsível no Google, vai ter vários artigos muito bons sobre esse mesmo assunto. E, cara, vale a pena ter esse livro, vale a pena mesmo. Isso aqui tá me mudando muito a forma como eu tô abordando os clientes, o que eu falo, enfim, todas as estratégias que eu tenho em relação as minhas vendas, né? A venda de serviço, no caso. É muito engraçado a forma como as pessoas que têm, no meu convívio, que tem software house, eles falam assim, software house não é bom, tá? Não é bom, não, enfim, não é ideal e etc. Mas, cara, muitas empresas, por exemplo, a Accenture, ela é uma empresa de consultoria, ela é uma software house, digamos assim. Ela vende serviço para entregar valor. Então, isso funciona, claro, se você tiver um processo bem alinhado, entregar sempre valor, enfim, tá tudo, as pessoas estarem alinhadas a o que você imagina que seja no futuro esteja alinhado e assim por diante. E é engraçado como as empresas, né, as pessoas que eu tenho convívio, falam muito mal de software house, não, porque você não tem que ter software house, tem que ter produto. Mas o que eu vejo por trás é que a software house está bancando o produto que eles estão desenvolvendo. Então, tipo assim, sei lá, parece hipocrisia, sabe? Falar, não, software house é ruim, software house não é bom. Mas, cara, o que eu tô vendo no dia a dia é que você está contratando mais pessoas para atender os clientes que você está conquistando pela software house, não pelo produto que você está desenvolvendo. Então, assim, claro que ter um produto é importante porque você foca as energias somente em uma coisa, você cria uma estratégia de crescimento, para aquisição de clientes em uma coisa só e você não precisa de clientes aleatórios para poder estar, como posso dizer, colocando energia para resolver problemas de clientes externos, para fazer com que clientes externos faturem mais e você mantenha aquele faturamento previsto, né? Porque quando você tem um produto, o faturamento tende a crescer, né? A receita cresce, enfim, tudo cresce, mantém o mesmo time que você tem e isso faz com que você tenha um custo menor de aquisição de cliente, né? Tudo isso que, por exemplo, esses livros que eu comentei, eles abordam. Tá? Tudo que eu falei, por exemplo, o que eu vou falar sobre CAC, que é custo de aquisição por cliente, LTV, que é Lifetime Value, que é o tempo que o cliente permanece com a software house, por exemplo. Tipo, 3 meses, 1 mês, 1 ano, enfim. Tem algumas coisas que é interessante você pensar. E, cara, tudo isso voltado a vendas que muitas pessoas vão falar, pô, isso aí eu não preciso, cara, isso aí é irrelevante, isso aí, tipo, eu não sei, eu não vou aprender e pronto, é importante. Se você quer ter uma empresa, isso é importante. Se você quer ser um desenvolvedor prestando serviço para outras empresas solo, assim, por exemplo, um para um, eu presto serviço somente para uma empresa e ponto, não precisa, porque o que você está propondo ali é somente um serviço direto e não adquirindo outras coisas. Você quer permanecer essa convivência, nessa relação, mas é de um para um. Né? Você não precisa fazer com que a empresa disponha de um valor muito grande para você manter seus outros colaboradores. Então isso é perfeito. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tá? Eu gostei de falar sobre isso. Tem algumas coisas que é interessante ser abordadas. E, pô, se inscreve aqui no canal, mantenha sempre conectado com a gente, tá? Esses assuntos que eu vou abordar são muito mais vivências que eu tive, então é uma história que eu estou contando para vocês de coisas reais. Espero que vocês tenham se conectado, tá? Não se inscreva de participar aqui, comentando, falando do seu ponto de vista, que é importante para a gente se conectar e eu poder ajudar cada vez mais vocês a terem uma software house e abordar sobre outros assuntos que são muito mais profundos, seja a parte de arquitetura de software, seja muito mais a questão de, por exemplo, de vendas, como é que eu abordo os clientes, quais são os problemas que eu tenho encontrado, enfim, processos internos, tudo o que foi interessante para vocês, vocês botam aqui nos comentários para ajudar vocês a também terem essa oportunidade que eu estou tendo de ter uma empresa. Então é isso, pessoal. Valeu e até mais.